Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula. Vai ser a aula se tratando da categoria de História. Eu sou o professor Raí. Essa aula é para os quinto ano. O assunto é Atenas e cultura grega. A gente vai falar um pouco de Atenas e um pouco mais sobre a cultura grega. Então vamos lá e siga-nos bons. Bem, a agenda de hoje deixo escrito, como nós trabalhamos com o livro integrado de História, Geografia e Ciência, então na agenda fica Atenas e a cultura grega, explicação, e para casa as páginas 62 a 65. Lembrando, dentre essas páginas está a explicação do conteúdo e depois tem os exercícios. Passando isso, siga-nos. Vamos falar primeiramente sobre Atenas. Quando a gente fala de Atenas, a gente lembra de um país bem longe, né? Nós somos do Brasil, Atenas está um pouquinho longe da gente, já é o primeiro passo. Se situe geograficamente, não é perto da gente, está longe, um pouco longe. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que notar é que Atenas foi uma das principais polis do mundo grego. Vamos lá, vamos logo para o termo polis. Polis quer dizer que existiu várias leis. Por que existiu várias leis nesse mundo grego? Porque era feito através o governo atual da época era a aristocracia. Aí vamos para outro significado. O que é a aristocracia? Pessoas ricas que tinham poder, que criavam suas próprias leis. Vamos lá. Então, Atenas era localizada na Grécia continental. Então a gente pode dizer que a Grécia era tão grande que ia dividido, tem suas divisões, né? Então nessa Atenas ficava localizada na Grécia continental. Era governada pela aristocracia, como eu havia falado. Que entre parênteses eu coloquei, governo dos melhores. Se você for procurar essa descrição no Google, ele vai dizer que é o governo dos melhores, traduzindo os ricos, né? Porém, pela pressão popular, foi estabelecido leis para abolir a escravidão por dívidas e limitar os aristocratas. Como assim limitar eles? Porque cada aristocrata tinha sua própria lei. Tipo, eu sou um aristocrata, aqui na minha fazenda, no meu terreno, na minha cidade aqui, quem manda sou eu. Eu que crio as leis. Aí chegar em outra cidade era outra lei. Tipo, se você usasse uma roupa na cidade que eu comandava por ser aristocrata, tava tudo bem. Chegasse em outra, você era punido. Porque ele não queria saber desse vestimento, ele criava outra. Isso é só um exemplo. Vamos lá. Para impedir ou intervir nisso, no momento que foi estabelecido para abolir a escravidão por dívidas e limitar os aristocratas, foi feito por alguém poderoso, né? Claro que não era só a população, né? E esse alguém poderoso era Solon. Ele que estabeleceu para abolir a escravidão por dívidas e limitar os aristocratas. Aí, como assim escravidão por dívidas? Vamos lá para o outro significado. Quando por dívidas a gente fala, quer dizer que você trabalha para mim e o que você trabalha eu não vou lhe pagar. Você está trabalhando para pagar a sua dívida. Que dívida é essa? Eu estou lhe dando água e alimentação. Para que melhor? Estou lhe dando água, alimentação e um teto para morar. Se eu estou lhe dando tudo isso, tem um preço. Que preço é esse? Você trabalha para mim eternamente. Isso que era feito antigamente. Com isso, Solon criou o quê? A eclésia. Aí o que é eclésia? Claro que esse nome para a gente é estranho porque não é nosso, né? É da Grécia. É da parte da Grécia continental. Mais precisamente, Atenas. O que é eclésia? Eclésia é uma assembleia popular. O que a gente tem aqui no Brasil também. Uma assembleia cheia de deputados que tentam... A gente tem que falar que eles tentam fazer alguma coisa, né? Vamos pular essa parte. Funcionava junto a um bulé. O que é um bulé? Um conselho de 4 pessoas
que definiu o assunto da reunião. Então, além da eclésia, a eclésia era a Assembleia Popular. Tinha assim uma tábua redonda bem grandona, uma assembleia, um local feito para isso. Só que a eclésia era só a Assembleia Popular, todo mundo se sentava e estava nesse local. O bulé era essas 4 pessoas que definiu o assunto. Essas 4 pessoas iam escolher os assuntos que iam ser discutidos nessa assembleia. Depois, com esses avanços de tirar a escravidão, limitar os poderes dos aristocratas, eles chegaram e fizeram a democracia. Como assim a democracia? Democracia é o que temos aqui no Brasil, ou o que devíamos ter, né? Democracia é que perante a lei todo mundo é igual. Então, se num julgamento tiver uma pessoa pobre e um homem rico, a lei era para ser a mesma para os dois. Era. Isso só tá no papel, como a gente sabe. Mas a democracia é isso, estabelecer a igualdade de todos perante a justiça. Exemplo, se colocasse um pobre e um rico e descobrisse que o errado era o rico era para ser preso. Do mesmo jeito o pobre. Perante a justiça era para ser que, avaliando a investigação, se o culpado fosse o rico era para ser preso. E se fosse o pobre era para ser preso. Nada demais. Culpado é preso. Vamos lá. Só que com essa democracia, claro que eles não iam deixar aberto para todo mundo. O que foi que aconteceu? Porém, apenas homens maiores de 18 anos e filhos de mãe e pai ateniense tinham direito. Tipo, se você tem uma mãe ateniense e um pai que não era ateniense, traduzindo de Atenas, então você não podia. Tirando também mulheres, estrangeiros, escravos, que também não tinham. Lembrando que antigamente tínhamos aquela essência do controle por alguns, nem todos. Democracia, onde que nem todos podem ser da democracia. Passamos agora à cultura grega. A primeira parte que eu quero frisar é a pergunta: o que herdamos? Porque a nossa sociedade de hoje herdou coisas do passado, claro. Principalmente a democracia, artes, arquitetura, filosofia, a matemática, a astronomia, que eu sei que muitos alunos do quinto ano são bem feras nisso, em astronomia, e entre outras coisas. Aí vamos lá. Quanto à cultura, devemos ficar cientes que os gregos, eles são a junção gregos, povos da África e do Oriente Médio. O que eu quero dizer com isso? Que os gregos são a junção disso tudo? Não, eu quero dizer quanto à cultura. Eu deixo frisado aqui, quanto à cultura, devemos ficar cientes que os gregos tiveram influência na sua cultura dos gregos, que são eles mesmos, dos povos da África, que eles conheceram, e do Oriente Médio. Continuando. Quanto ao alfabeto, foi ao conhecer os egípcios e fenícios. Lembra o nosso alfabeto que você aprende quando é bem pequenininho? Exato, teve variação deles. Primeiro teve o alfabeto grego, depois é que se criou o nosso. O nosso não foi o primeiro alfabeto. Vamos lá. E o alfabeto só foi feito por quê? Foi quando eles tiveram interação com os egípcios e os fenícios, que tinham um conhecimento muito maior que eles. Tinham estratégias diferentes. E com essa aproximação acabaram conhecendo e criando um alfabeto. Outra coisa que a gente herdou quando a gente se trata de cultura, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foram criados para promover a amizade e a interação entre os países participantes. Por isso que existe até hoje.
E se vocês já assistiram a abertura da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos, tudo começa onde? Em Atenas. Atenas é onde tem a chama da Olimpíada. Lembra aquela tocha da chama? Sim, é acesa primeiro em Atenas, porque foi Atenas que criou os Jogos Olímpicos. Então depois é que a tocha com a chama de Atenas viaja para o país sede. Quando a gente trata de religião, muitos devem conhecer. Ou então já ouviu falar, ou então já assistiu filmes. Exatamente. Por quê? Eles são... Vamos primeiro para o significado da religião deles. Eles são politeístas, quer dizer, tem mais de um Deus. Como os índios aqui no Brasil, para melhor explicar para vocês. Politeísta, traduzindo, acreditava em vários deuses. Deus da água, que vocês vão saber muito... Alguns vão lembrar que Deus da água, Poseidon, aí por aí vai. Porém, a divindade principal era Zeus. Lembra, para aqueles que já assistiram ou gostam de Mulher Maravilha, lembra qual foi a história que a rainha contou para Mulher Maravilha? Contou que ela foi esculpida do barro, a mãe dela esculpiu ela do barro e Zeus deu a vida a ela. Por aí vai. Acreditavam que eles podiam acreditavam que os deuses podiam descer à terra e gerar filhos, que seriam assim que surgiam os heróis. Como assim? Toda vez que a gente fala de mitologia grega, quando a gente fala de deuses, a gente lembra que a maioria dos deuses que ficaram famosos eram semideuses. O que quer dizer isso? Semideuses, aqueles que têm o poder de um deus, porém tem um corpo de mortal, tipo, uma flechada podia matar eles, mas tinha o poder de um deus, né? Tinha de saber usar para se proteger. Vamos lá. Segundo a mitologia, os deuses surgem depois da morte do titã Cronos, devido à profecia que ele seria morto por seu filho. Essa história é bem mitológica. Vamos dizer também bem interessante. Por quê? O titã Cronos era um deus. O titã Cronos, vamos lá, era como se fosse um deus que ele sabia já que seria morto pelo seu próprio filho. Mas ele esperou a morte? Não. Fiquem sabendo que ele não esperou a morte. Toda vez que ele tinha um filho, ele comia o próprio filho. Isso é o que diz a mitologia. Não me culpem, não me matem. Ele comia o próprio filho. Só que aí escapou alguém e o filho fez a profecia. É como disse, se está profetizado, vai acontecer. Não tem como escapar. Bem, foi uma aula bem rápida, bem interessante, bem resumida e que sei que muitos vão procurar muito mais. E se tratando também quando se fala de deuses e astronomia. É um tema muito interessante. Interessante, não é muito pesado. Vocês vão gostar muito de pesquisar mais sobre isso. Procurem e façam o exercício, vai ser bem leve e vão atiçar mais ainda vocês. Então, tchau, tchau e a gente se vê por aí.